Fernanda, uma das coisas assim que eu aprendi lá no Haiti é que dinheiro para fazer reconstrução, e eu tive lá justamente na fase do terremoto, é uma das coisas mais complicadas quando você não consegue ter algum instrumento de controle para que aquele dinheiro chegue na ponta da linha e ele efetivamente se transforme em algo que não enseje tanta corrupção. Então, a gente viu logo no início alguns prefeitos se envolvendo com coisas ridículas, como, por exemplo, desvio de doações para direcionar só para aquelas pessoas que estariam ali, de alguma maneira, envolvidas nas suas campanhas municipais, etc. Infelizmente, estamos no ano eleitoral, né? Exato, estamos em ano eleitoral. Por outro lado, o Rio Grande do Sul mostrou uma capacidade de reação da sociedade, de outros estados, o pessoal foi para lá, o voluntariado, empresários, o próprio Cláudio, que a gente entrevistou aqui do Instituto Floresta. Então, a gente viu duas coisas acontecendo simultaneamente, né? A corrupção começa a aflorar, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a iniciativa privada e a própria sociedade se motivando. O que você vislumbra de dificuldade, até de oportunidade de acontecer em um ano eleitoral em que, aparentemente, o governo federal vai tentar segurar essa verba ou direcionar de uma maneira que nós já conhecemos, esse é o histórico, né, do próprio PT, de tentar, de alguma maneira, alavancar até a campanha eleitoral dos seus candidatos, até a Porto Alegre mesmo, a gente tem ouvido falar, né, que isso já tem começado, né, a ser discutido como uma oportunidade da esquerda, como se a esquerda nunca tivesse saído, né? Porque em Porto Alegre eu acho que a gente teve 30 anos de governo de esquerda, né? Isso é muito sério, isso que tu está colocando, porque nós temos aí um governo cujo presidente foi preso, né? Foi o nosso ex-presidiário aí, por desvio de recursos em obras faraônicas através de empreiteiras corruptas, cujos donos estiveram presos. E aí, nós vamos botar na mão de quem o dinheiro para realizar essas mega obras que o nosso estado do Rio Grande do Sul precisa? São várias pontes que precisam de reparos, que precisam de conserto, as estruturas ficaram abaladas, as estradas são muitas estradas, essas questões de tu fazer contenção de barranca de morro, isso é extremamente complexo, tem todo um trabalho que precisa ser feito com tela, com cimento, com pedra, são trabalhos que levam tempo para ser feitos, e os trechos são muito grandes. A gente teve, por exemplo, tu deve ter conhecido, porque tu teve no Exército, né? Tu deve ter sido o complexo da Ferrovia do Trigo aqui no Rio Grande do Sul. Né? O V13 ali, que é considerado a maior obra da América Latina e a segunda maior do mundo em infraestrutura, foi abalado. Passando o V13, tem o V12, o V10, o V10 ali, que é a mula preta, que se chama, a base de sustentação dos trilhos, ela foi solapada, porque o morro inteiro derreteu e a estrutura hoje ela está quase que ruindo. O valor do investimento só nessa questão, só nesse trecho da Ferrovia do Trigo, está avaliado em 100 milhões de reais. Tá? Quem faz a obra? Nós podemos chamar o Exército para fazer, como foi feito lá atrás? Não, acho que não, né? Acho que o Exército hoje ele não tem maquinário e nem o que precisa para isso, porque sofreu um desmonte tremendo nos últimos 20, 30 anos. O que eu mais vejo é a incapacidade dos municípios e do estado do Rio Grande do Sul de fazerem essas obras. Tá? Hoje a coisa mais cara que existe é asfalto. Tu vai ver o preço, há anos atrás, asfalto era uma coisa que qualquer um fazia. Hoje em dia, asfalto é uma fortuna. E é um asfalto ruim, que esfarela no pé, parece, desmancha na roda do carro. Eu não sei o que acontece, não sei por que não substituíram a tecnologia ainda por bloco de concreto, que é muito mais resistente e não se desmancha, né? Deve ter um lobby para trás disso, só pode. Enfim, eu só acredito na iniciativa privada para esse tipo de coisa, tá? Então, assim, eu estou depositando muita fé nessa questão da organização dos fundos privados de investimento para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu espero que esses fundos continuem arrecadando e recebendo recursos
seja de onde for, para a gente reconstruir o Estado, e acho que essa reconstrução ela tem que ser o maior parte possível privada. Contratação privada, execução privada, porque aí a gente sabe que não vai ter desvio de recursos, quem arrecadou vai desenvolver, né? Não vai ter prazos ridiculamente altos, eles têm pressa em realizar a obra rapidamente e entregar, ou seja, nós não podemos ficar meses e meses sem estradas, isso não é viável, entendeu? Que privados são esses que você está falando? Que tem ações sendo feitas, por exemplo, tem um grupo que se uniu com o Instituto Ling, com a família Ling, e a parte da Renner, e uma parte de outras famílias que têm muito dinheiro já se uniram, já estavam captando, partiram de um fundo de 50 milhões e continuaram captando. Tem o pessoal ligado ao Instituto Cultural Floresta, que também está envolvido numa outra parte, se eu não me engano, é Reconstruir RS, tem o Renasce RS, que é uma outra ação privada, que também está sendo feita nesse sentido. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que essas entidades, esses institutos precisam se unir, né, e atender os municípios. Fora que o meu grande sonho era que realmente os municípios do Paraná, de Santa Catarina, até de São Paulo, que tivessem, ou até os estados, esses estados que estão bem, tivessem condições aí de nos dar um aporte maior, como eles fizeram durante a catástrofe, de adotar a cidade, mandar as máquinas para cá, porque nós vamos precisar de todo o apoio do mundo. Vocês têm que imaginar que é como se uma bomba gigantesca tivesse sido detonada no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos num estado que foi destruído. Fernanda. E nós estamos numa união, é para ser uma federação, que a gente sabe que só no papel, que não funciona, mas em termos de ligação econômica, a desgraça do Rio Grande do Sul vai refletir no empobrecimento do país inteiro. E a gente precisa que se olhe para cá e se tenha essa sensibilidade de que se o Rio Grande do Sul não conseguir se reconstruir, se levantar, o Brasil inteiro vai sofrer com isso, né? E teve já especialistas, pessoal que trabalha com agro, dizendo que a parte mais fértil do Rio Grande do Sul foi destruída, né? O Vale de uma fertilidade incrível. Então, ali, todo mundo que estava produzindo oliva para exportação, e as hortaliças, e tudo mais que a gente tem ali de produtos de excelência, né? As próprias videiras para os vinhos, está tudo, de uma certa forma, comprometido. Plantações inteiras foram perdidas, a terra encharcada do jeito que está, as plantas morrem, não tem o que fazer. Agora, e até agora o governo federal não deu um mais sobre a questão do crédito, nem para os empresários, né, que receberam um Pronamp de mentirinha, uma miséria, né? Teto de R$150 mil para a reconstrução, financiado em 60 vezes. A gente não vê, Fernanda, é uma descrição detalhada, né, do que está acontecendo em cada setor, por exemplo, da infraestrutura e tal. A gente não consegue dimensionar. Então, as conversas e as críticas ficam em cima o valor X que foi mandado para os municípios e tal. Agora, qual é o tamanho da coisa? Quem que está montando essa equação, esse retrato técnico do que está acontecendo, do que precisa ser feito, quais são as prioridades? Quer dizer, o Estado não tem isso feito ainda. Porto Alegre fez. O prefeito Melo, faz umas 3 semanas, fez uma apresentação e lançou o programa Reconstruir Porto Alegre, onde ele coloca ali, literalmente, solicita a doação de valores, ou que a iniciativa privada simplesmente diga, eu vou reconstruir essa escola, vai lá, reconstrói a escola, doa para o município. Né? Porque o município de Porto Alegre fez todo esse trabalho de detectar toda a infraestrutura que foi destruída e o que é preciso ser construído. E nós estamos falando aí de mais de alguns bilhões de reais. O prefeito foi levar e entregou em mãos para o governo federal, nas mãos do presidente Lula, com cópia para o Montanha, eu ia dizer para o Paulo Pimenta, né? Com cópia para o Paulo Pimenta, que é o ministro especial da reconstrução, e não chegou um centavo desse dinheiro até agora para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Até os 15 bilhões que eles disseram que iam mandar, agora está congelado, eles vão reavaliar. Ou seja, ou realmente eles estão maquiando os números e o Brasil está absolutamente quebrado, ou eles estão num plano de má fé aí de querer destruir o Estado inteiro. Não consigo vislumbrar de uma outra forma.